Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal impede uma ação criminosa para retirar traficantes de 2 penitenciárias federais. A Polícia do Rio prende suspeitos de um golpe avaliado em 700 milhões de reais. A vítima é uma mulher de 82 anos. E a filha dela está entre os presos. O presidente Jair Bolsonaro mantém a previsão de bilhões de reais do orçamento secreto para o ano que vem. E o salário mínimo segue sem reajuste real pelo 4º ano seguido. A inflação dos alimentos obriga trabalhadores a buscar alternativas para o almoço. No campo, deficiências na infraestrutura de armazenagem aumentam o custo de itens básicos. Um ciclone extratropical provoca estragos em Santa Catarina. E o IBGE inicia o censo das comunidades indígenas. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal desmontou um plano para retirar traficantes de 2 penitenciárias federais. Os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos foi Cíntia Giglioli da Silva, que mora nesse condomínio de luxo em São Paulo. Ela é mulher de Marcos William Herbes Camacho, condenado a mais de 300 anos de prisão, considerado chefe da quadrilha que age em quase todo o país. Também foram cumpridos 10 mandados de prisão, 6 contra traficantes que já estavam presos e 4 contra advogados que, segundo a polícia, extrapolaram as atividades legais e estavam levando e trazendo mensagens para dentro dos presídios. Os investigadores descobriram que presos e advogados organizaram um plano de fuga e usavam linguagem cifrada para se comunicar. A investigação começou no fim do ano passado. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o juiz Francisco Codevilla, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, transcreve detalhes do plano de fuga. A primeira ideia foi batizada de STF. Segundo as investigações, trataria da invasão à Penitenciária Federal de Brasília. A segunda é chamada de Plano STJ. Nesse plano, a ideia seria sequestrar autoridades ligadas ao sistema penitenciário federal e exigir a liberdade de Ciro, em troca do agente. Segundo a polícia, Ciro é possivelmente uma alusão a Marcos Camacho. Havia ainda uma terceira ideia, chamada de suicida, para o caso dos planos anteriores não darem certo. Nesse caso, Marcos Camacho daria início a uma rebelião dentro do sistema prisional, para a tomada de servidor público como refém. A investigação tem informações que indicam que o plano de fuga começou a ser pensado quando Marcos Camacho estava na Penitenciária Federal de Brasília. 2 advogadas foram identificadas fazendo fotos e vídeos com detalhes da estrutura e do funcionamento do prédio. Os policiais também registraram drones sobrevoando a penitenciária. Em uma escuta autorizada pela Justiça, o traficante Marcos Camacho conversa com a mulher e faz referência aos planos de fuga, chamados de STF e STJ. Marcos fala: "Eu queria um favor do Dr. Bruno, sabe? Porque eu estou pedindo faz 3 meses para ele, como advogado, que cuida de instâncias superiores. Dr. Alexandre, ele não me dá nenhuma resposta sobre se o cara vai vir aqui me requisitar ou não. Entendeu?" Cíntia responde: "Ah, tá." Marcos diz: "Então eu gostaria muito que quando ele viesse aqui, ele viesse com uma resposta já. Se o cara vai vir ou não vai, porque aí eu contrato outro, entendeu?" Cíntia pergunta: "Mas para quem?" Marcos responde: "Para STF e STJ. Essas coisas, entendeu? Então eu preciso de uma resposta dele definitiva sobre isso e se o cara vem ou não vai vir. Se não vai, fala logo que não vai, que pelo menos eu contrato outra pessoa. Entendeu?" Cíntia finaliza: "Tá." O traficante ficou preso na Penitenciária Federal de Brasília de 2019 a março deste ano, quando foi transferido para a Penitenciária de Porto Velho. Ministros do Supremo decidem por unanimidade aumentar os próprios salários. A alta de 18% pode ter o chamado efeito cascata no funcionalismo. Climão com a França, gente. Paulo Guedes diz que ameaçou o ministro francês por causa da entrada do Brasil na OCDE. É melhor vocês nos tratarem bem, senão nós vamos ligar o para vocês. Carta pela Democracia.
Artistas divulgam vídeo em apoio ao manifesto da Faculdade de Direito da USP, que vai ser lido amanhã. Pelo segundo mês seguido, vendas do varejo caem mais de 1%. E nos Estados Unidos, Donald Trump se recusa a responder interrogatório à Procuradoria-Geral de Nova York. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começamos contando para vocês que todos os ministros do Supremo foram a favor de aumentar os próprios salários. O aumento de quase 18% beneficia também juízes, desembargadores e servidores. Quarta-feira, 10 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. 20 mil pessoas são esperadas amanhã no Largo São Francisco para a leitura do manifesto da Faculdade de Direito da USP. Carta em defesa do Estado Democrático é lida por 42 artistas em vídeo divulgado nas redes. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior: a defesa da ordem democrática. Polícia em São Paulo monta esquema especial de segurança que irá acompanhar outros atos simultâneos e manifestações previstas ao longo do dia na capital paulista. Ministra Rosa Weber é eleita presidente do Supremo Tribunal Federal e promete que atuará na defesa do regime democrático. Por unanimidade, Suprema Corte aprova reajuste salarial de 18% para juízes e servidores. E teto do funcionalismo pode passar de R$ 46 mil. Tribunal de Contas da União envia à Justiça Eleitoral lista com quase 7 mil nomes de gestões que tiveram irregularidades nas prestações de contas nos últimos 8 anos. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fica em silêncio durante julgamento de investigação que apura suspeita de fraude comercial em suas empresas. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, e do jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Dimas. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Taz. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. A Faculdade de Direito da USP termina os preparativos para a leitura da Carta aos Brasileiros pela Democracia, que será realizada amanhã. O documento já conta com mais de 800 mil assinaturas. É uma resposta da sociedade civil aos ataques contra o sistema eleitoral. Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza. Está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quarta-feira. Hoje é dia 10 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você é sempre convidado a participar. Para assistir a gente é só acessar o canal UOL na nossa página na internet. Tem a opção de acompanhar pelas redes sociais do UOL. O UOL News é retransmitido 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde na nossa página no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube também, tá bom? Lá você comenta o nosso chat, pode votar nas enquetes também, como essa aí, que é a enquete de hoje, vai aparecer na tela. Você acha que iniciativas como a Carta pela Democracia vão ter impacto nas eleições? Sim ou não? Vote, participe. Já eu trago mais parciais ao longo aqui dessa edição. Os organizadores da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, formulada pela Faculdade de Direito da USP, divulgaram hoje um vídeo em que artistas leem esse documento. Fernanda Montenegro, Marisa Monte, Anitta, outros artistas aparecem na gravação. O objetivo é gerar engajamento e novas assinaturas. Até aqui a carta já tem mais de 850 mil assinaturas e estão programados para amanhã atos, com a leitura, por exemplo, dessa carta produzida pela USP, pela Faculdade de Direito da USP, e também o outro documento produzido pela Fiesp. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui os colunistas do UOL, o Leonardo Sakamoto e o Walter Casagrande Júnior, o Casão. Fala, Casa, prazer te receber aqui no UOL News da noite, prazer conversar contigo. Fala, Diego, prazer é meu, super feliz de ter sido convidado para um papo diferente, né? Apesar que eu me converso sobre política, mas sempre querem conversar comigo mais sobre futebol, né? E eu me interesso muito pela política, principalmente nesse momento. E é um prazer estar com o Sakamoto também. É isso, Saka. Seja bem-vindo também, boa noite. Ministros do Supremo decidem aumentar os próprios salários. Reajuste vai ser de 18% e pago em 4 parcelas a partir do ano que vem, termina em 2024.
Assaltantes invadem banco e obrigam o gerente a fazer transferências milionárias. Mulher é presa acusada de roubar mais de 700 milhões de reais da mãe dela. Obras de arte, joias e dinheiro. Os efeitos do ciclone extratropical, frio, ventania, tromba d'água, muita chuva e destruição em estados das regiões sul e sudeste. Empresas retomam contratação de estagiários. É a chance de um emprego. Disparada do preço do gás na Europa provoca movimento de boicote. Avião faz pouso de emergência numa rodovia, roda na pista, bate em caminhão e pega fogo. As feras do octógono na tela da Band. Você vai ver aqui a temporada 2023, lutas ao vivo e programas especiais do UFC com os melhores lutadores do MMA. Na série especial, os desafios da lei de cotas, 10 anos depois. Combate a fraudes é um deles. Estiagem na Europa seca rios navegáveis e espalha incêndios florestais. Francês bate recorde mundial de mergulho sem respirar. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. A gente tem mostrado histórias terríveis de quadrilhas sequestrando pessoas para roubar o que elas têm no banco, que é um crime hediondo. Pois hoje uma quadrilha foi mais longe e sequestrou a gerente de um banco que foi obrigada a desviar dinheiro de contas. Valor do assalto? 7 milhões de reais. De prejuízo foram 7 milhões de reais em transferências, entre elas o Pix. O crime aconteceu nesta agência, no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Os dois bandidos, armados, que invadiram o local, não queriam o dinheiro do cofre, e sim o acesso ao sistema do banco. Para isso, renderam e ameaçaram o segurança e uma das gerentes. Além de render os dois funcionários, os criminosos mostraram a foto do filho da gerente para ela e ameaçaram a criança de morte caso ela não colaborasse. Segundo a PM, os bandidos obrigaram a gerente a fazer várias transferências. Veja hoje no SBT Brasil. A polícia do Rio resgata obras de arte e prende mulher acusada de aplicar golpe milionário contra a própria mãe. A Polícia Federal desarticula plano para resgatar chefes de facção criminosa de penitenciárias federais. Clube flutuante é arrastado para o mar por ciclone e fica à deriva em Santa Catarina. A classificação do Flamengo na Libertadores. No Corinthians, eliminado, a confirmação de que William deixará o clube. Já, já. Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha especializada no roubo de casas de alto padrão. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A polícia confirmou o laudo sobre o material genético encontrado no corpo da menina Bárbara Vitória, que foi assassinada em Belo Horizonte. Obrigada, Rodrigo. E veja agora outros destaques da edição de hoje. Operação da Polícia Federal impede resgate de integrantes do PCC de presídios de segurança máxima. A mulher de Marcola, um dos líderes da facção, foi alvo de mandado de busca e apreensão. O STF aprovou por unanimidade reajuste de 18% nos salários de juízes e servidores do Judiciário. O texto ainda segue para o Congresso. A confiança do empresário industrial brasileiro atingiu o melhor patamar em 12 meses. A economia pelo mundo também dá sinais positivos. Inflação nos Estados Unidos tem resultado melhor que expectativa. Um turista americano foi atingido por uma bala perdida durante confronto entre milicianos e traficantes na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava num apartamento. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, 18 horas e 6 minutos em São Paulo. Seja bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques. Ministros do STF votam pelo aumento do próprio salário. 7 de setembro já tem forte mobilização nas redes. E psolistas tentam derrubar a entrevista de Bolsonaro ao podcast Flow. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Olá, no Jornal da Globo vamos falar do desempenho do comércio. Em julho caíram as vendas, principalmente de roupas e calçados, e a dos supermercados. Menos renda, juros mais altos e inflação explicam o resultado. A situação de emergência em cidades de Santa Catarina atingidas por um ciclone, que provocou deslizamentos, alagamentos e falta de energia. O assassino do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu tem alta do hospital e consegue prisão domiciliar. Do Rio de Janeiro vem a história da filha que aplicou um golpe milionário na própria mãe, um caso que envolve extorsão e obras de arte famosas. E novos detalhes do escândalo dos funcionários secretos da Fundação do Governo do Estado. Em depoimento, Donald Trump se nega a responder perguntas sobre suspeitas de fraude fiscal em seus negócios privados. E tem os gols da noite. Eu te espero logo mais no JG.